No cenário do século XIX, em meio à turbulência política e social da América Latina, destaca-se a figura de Dom Pedro I, um protagonista em meio ao maremoto de mudanças que configuravam o Brasil e a Europa nessa época. Dom Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon nasceu em 12 de outubro de 1798, em Queluz, Portugal. Era o quarto filho do rei Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina. Devido à morte precoce de seus três irmãos mais velhos, tornou-se o herdeiro presumido ao trono português nas colônias que o Brasil representava na época. As guerras napoleônicas e a ocupação francesa em Portugal em 1807 forçaram a família real a buscar refúgio no Brasil. A transferência da corte para o Rio de Janeiro marcaria significativamente a vida de Pedro e seu papel no futuro da nação brasileira. Ele cresceu em um ambiente de tensões políticas, aprendendo desde cedo sobre a frágil estabilidade do Império Português em um novo continente. Com o retorno da corte a Portugal em 1821, Dom Pedro permaneceu no Brasil como príncipe regente. Durante esse período, identificou-se com a causa dos grupos que exigiam maior autonomia para o Brasil, percebendo o desejo de emancipação que movia diferentes segmentos da sociedade. O ano de 1822 foi um divisor de águas tanto para o Brasil quanto para Dom Pedro. Pressionado pelas cortes portuguesas a voltar para Portugal e tornar o Brasil uma colônia ainda mais submissa, Dom Pedro tomou a histórica decisão de permanecer no país. Em 9 de janeiro, o Dia do Fico, declarou publicamente sua intenção de ficar, afirmando: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Poucos meses depois, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil com o célebre brado: "Independência ou morte." Este momento emblemático assinalou o fim do domínio colonial português. O início do período imperial do Brasil, com Dom Pedro sendo coroado como o primeiro imperador brasileiro. Sua posição como imperador foi marcada por realizações e desafios, como a elaboração da primeira Constituição do Brasil em 1824 e revoltas regionais. Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, em 7 de abril de 1831, e retornou à Europa, onde lidou com disputas políticas na luta pelo trono português para sua filha, D. Maria da Glória. Dom Pedro I deixa um legado complexo e multifacetado, como um monarca que navegou por entre as exigências da lealdade familiar, as pressões imperiais e os ventos da independência que sopravam pela América Latina. Seu papel na história do Brasil é lembrado como crucial para a formação de um país independente e soberano, bem como a construção da identidade nacional.